Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar aqui na Passani de um assunto bem legal, né? Que é um assunto extremamente importante, que é o doador raro, né? E para falar desse assunto, eu inicio que a gente sempre pensa. Hoje, quando a gente fala em sangue raro, todo mundo pensa que o sangue raro é o O negativo, né? Então, sim, ele é raro. Só que, além dele, a gente tem alguns outros sangues raros também, bem mais raros do que esse O negativo, né? Então, quando a gente está falando do sangue O negativo, que é um raro, é um doador raro, a gente está falando de alguns dois sistemas, né, e poucos antígenos. Então, a gente está falando do sistema BO e do sistema RH, sendo que a gente conhece aí os grupos sanguíneos A, B, AB e O, e o positivo e negativo. E falando em O negativo, a gente só está mencionando esses dois sistemas aí, ABO e RH. Mas a gente tem vários outros, né, sistemas. Então, a nossa membrana hoje, a gente tem aí, pelo menos, conhecidos 44 sistemas de grupos sanguíneos, e eles abrigam aí pelo menos 354 antígenos. E o O negativo, a gente está falando de uma raridade, porém é uma raridade que a gente ainda encontra aí no dia a dia nas nossas doações diárias, tá? Mas no assunto de hoje a gente vai um pouquinho além dessa raridade, porque quando a gente fala realmente no doador raro, a gente está falando, né, pela Associação aí Americana de Bancos de Sangue, o doador raro é aquele considerado como um doador, onde é o encontro de um doador no meio de 5.000 doadores. Então, é bem raro, né? Claro que a gente também tem uma outra definição, que é o doador incomum, que a gente classifica aí o achado de um indivíduo a cada 1.000 indivíduos, tá? Qual é o grande problema desses doadores raros, né? Seja 1 em 1.000, né? Ou 1 em 5.000, e às vezes a gente está falando de 1 em 10.000, 1 em 20.000, né? O problema dele é que, se ele entrar em contato com o sangue de outra pessoa diferente dele, seja por gestação ou mesmo transfusão sanguínea, ele pode desenvolver um anticorpo contra esse antígeno que ele não tem, já que ele é raro, né? Então, nessa live de hoje, a gente vai contar um pouquinho, né, desses doadores. Então, aqui na ProSangue, a gente tem uma busca diária que a gente faz para encontrar esses indivíduos raros e, consequentemente, atender o paciente raro que precisa de transfusão, tá? Então, agora eu vou passar aqui para a Denise contar um pouquinho da nossa experiência em relação à fidelização desses doadores raros, e para o Fábio, né, que também é aqui da nossa equipe, para contar como é que a gente encontra esses doadores raros. Eu sempre falo que é um trabalho assim, da gente procurar agulha no palheiro, né? Então, é difícil, mas se a gente for com jeitinho e tiver aí os protocolos bem definidos, a gente consegue encontrar esse doador raro, tá? Então, eu passo agora para o Fábio passar um pouquinho da experiência aqui da ProSangue em relação a essa busca de doadores raros. Obrigada, Fábio. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos, né? Contando um pouquinho da nossa experiência, nosso dia a dia, tá? O que acontece, né? As amostras, né, dos doadores são encaminhadas para imunemato de doadores, né? E o que a gente faz no primeiro momento, né? Vai realizar o ABO-RH, a FENO-RH e QEL e a pesquisa de anticorpos regulares, tá? Esses resultados, né, foram concluídos, a gente vai interfacear para o nosso sistema, tá? E a partir desse momento, né, todos os resultados fechados e tudo ok, nós vamos separar essas amostras individualmente. Nós vamos analisar o resultado levando em conta o ABO e o sistema RH. E a partir desses resultados, nós vamos separar as amostras para uma segunda rodada de fenotipagem, né? O que a gente chama aqui de fenotipagem estendida, que vai ser realizada de forma automatizada, tá?
E aí, a gente separando essas amostras, a gente vai pesquisar quais sistemas, né? A gente vai pesquisar o sistema Duff, KID, e a gente inclui o S grande e o S pequeno. Tá? Resultados prontos e interfaceados, né? Vamos analisar novamente cada uma dessas amostras. Tá? E aí, dependendo do resultado da combinação de antígenos, nós podemos encaminhar para a imunematologia avançada, onde nós temos os testes de biologia molecular. Tá? E aí sim, dependendo do resultado da biologia molecular, nós podemos identificar esses doadores raros ou não. Nós temos também um segundo grupo de testes, né, em que a gente observa o quê? Dentro de cada amostra, né? A gente observa se é um doador de repetição, isso é muito importante para a gente. O doador de repetição, né, à medida que ele vai realizando as doações, nós vamos incluindo a pesquisa de outros sistemas, né, de outros fenótipos, a gente vai realizando essas pesquisas, e dependendo do resultado, a gente também direciona para alguns testes, né? Nós temos algumas rotinas, e essas amostras também são encaminhadas para a imunematologia avançada. Tá? E através da biologia molecular, nós podemos identificar esses doadores raros. Tá? Uma vez identificado esse doador raro, qual seria o próximo passo? A nossa preocupação é fidelizar esse doador. E aí, essa segunda fase, né? Aí eu vou passar para a Denise, tá? Que também trabalha com a gente na imunematologia de doadores, e ela vai explicar melhor essa, que é muito importante também para a nossa rotina. Como a Regina falou, é como procurar uma agulha no palheiro, né? E todo esse trabalho perde o sentido se a gente perde o contato desse doador, tá? Então, essa próxima fase de fidelização do doador é extremamente importante na nossa rotina. Muito obrigado, Denise. Bom dia a todos. O que é importante, né, depois de toda essa rotina que foi explicado, o que é importante é ter os dados de todos os doadores atualizados. Tá? Por quê? Porque assim que confirmado que ele é um doador raro, nós vamos entrar em contato. Então, quem vai fazer esse contato é o nosso próprio setor, que nós vamos orientar que ele é raro e a importância dele ser raro, porque ele não é um doador comum. Então, a orientação que é dada, que ele não doe com frequência, porque a hora que esse paciente entra, ele vai precisar isso com urgência. Se eu tenho esse doador raro doando com frequência e só tem ele, como que eu faço? Então, essa fidelização funciona no seguinte: a ligação, a gente vai entrar, vai disponibilizar o nosso telefone para uma emergência, mesmo para ele, tá? E como a gente entra em contato também quando a gente precisa, é mandado um e-mail, toda a orientação sobre ele ser raro, e isso que é importante. É isso que a gente quer, que eles tenham contato da gente também e a gente poder falar com ele. É todo esse trabalho. Então, mesmo quando a gente precise que ele doe, então existe toda uma movimentação dentro da equipe, desde a coleta até a finalização. É isso que é importante que a gente saiba. Então, assim, às vezes é o que falou, às vezes só tem um. Então, é isso que fica muito complicado a gente tem. E para vocês terem uma ideia, existe um cadastro nacional do sangue raro que é feito pelo Ministério da Saúde. Então, muitas vezes a gente está convocando aqui na Fundação ProSangue, mas essa bolsa não vai ficar aqui. Ela vai para o Ceará, ela vai para o Piauí, ela vai para outro estado. Então, para vocês verem que isso é a nível nacional, não é uma coisa simples, que só é porque a gente está chamando porque está aqui. Não, vocês vão salvar vidas que estão em outro local também. A nossa intenção hoje é orientar a importância desse doador, a importância desses dados estarem sempre atualizados. Né? É isso que a gente quer mostrar, uma coisa até simples do que a gente está falando, mas que a gente gostaria que, e se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o que está sendo falado, a gente disponibiliza, até se você quiser mandar por e-mail, fiquem à vontade. Ou que seja, eu não sei se tem alguma pergunta, se mandaram alguma pergunta. Não sei se veio. A gente tem alguns comentários, né? Então, agradeci os comentários de todos. A Tânia até comenta, né, que a filha precisa de doadores raros. Né? Então, não sei se eu entendi bem o comentário da Tânia, mas
Uma coisa que é importante a gente falar é que se a gente é raro, né, se nós somos, né, se o indivíduo é um indivíduo, um doador raro, essa raridade foi uma transmissão de pais para filhos. Então, sempre numa mesma família é onde a gente tem uma chance maior de encontrar os indivíduos raros. Então, sempre quando a gente está diante de uma raridade, seja um paciente ou um doador de sangue, a gente sempre vai o quê? Sempre vai atrás da família para ver se nessa mesma família a gente tem aí um outro indivíduo raro, até porque quando a gente fala, né, pais, né, irmãos aí de mesmo pai e mãe, né? Porque essa herança genética, então, ela foi passada de pais para filhos. E aí, na mesma família, a gente consegue encontrar. E só em relação a esse comentário, em relação à filha, geralmente, como a gente tem aí uma das apresentações aí dos antígenos por gestação ou transfusão, às vezes, uma mãe que é rara, ela pode gerar um filho que tem um sangue incompatível aí com ela e pode produzir esse anticorpo, né? Então, a filha herdou o gene do pai, que é diferente dela, e faz com que ela produza, então, forme um anticorpo contra esse antígeno que ela não conhece, tá? E aí é onde a gente pode ter até consequências de uma doença hemolítica do recém-nascido. E quando a gente está falando dessas raridades, tá? Então, geralmente, o filho aí que está sofrendo precisa de um sangue raro, já que tem anticorpo aí envolvido destruindo as células dele. E nesse caso, né, a doação da mãe seria uma alternativa, já que ela é rara. Então, acredito que seja essa a dúvida. A gente tem alguns outros comentários em relação à doação de sangue, desde a parte de medicação, né? Então, existe um site, tá, da ProSangue, que a gente tem todas as informações em relação à doação de sangue que vocês podem estar aí acessando, né? Bem como tem um Fale Conosco, onde todas essas dúvidas específicas de nome de medicação, né, de algumas outras particularidades em relação à doação de sangue, vocês conseguem tirar todas essas dúvidas por lá. Até porque a gente tem uma lista imensa de medicamentos, né? Que se a gente ficar comentando aqui, a gente vai ficar até o final da noite, aí não vai conseguir terminar todos, tá? Mas o site da ProSangue é bem explicativo, assim como o e-mail do Fale Conosco, né? Que tem lá no site que a gente consegue, tá? Temos aí comentários de doadores há pelo menos 30 anos. Aqui a gente agradece, a gente precisa de vocês, doadores, não só para abastecimento diário aí que a gente tem dos nossos pacientes, que todos eles são especiais, mas, né, às vezes não são raros, como a gente está entrando nesse grupo de um indivíduo em 1.000 ou um indivíduo em 5.000, mas todos os pacientes, eles são especiais aí e precisam, sim, de transfusões, e a gente precisa do doador de sangue, tá? E, óbvio, que se a gente está falando nesse tema da live de hoje, que é sangue raro, tá? Para encontrar, como a Denise própria colocou já, às vezes a gente está falando de um indivíduo que a gente vai ter que atender, um indivíduo de Manaus, que a gente só vai encontrar um sangue raro, um indivíduo igual a ele em São Paulo ou no Rio Grande, logística que a gente tem é extremamente importante para a gente fazer esse atendimento. Hoje a gente tem aí um cadastro nacional, então o Ministério da Saúde tem um cadastro nacional, inclusive nós alimentamos esse cadastro mensalmente aí, onde na necessidade de um sangue raro, o paciente precisa de um sangue raro, a gente, né, o serviço acaba fazendo esse contato com o Ministério da Saúde para verificar onde tem esse doador raro. Então, toda essa fidelização que a Denise colocou muito bem em relação a você manter o contato, ter toda essa, né, esse resguardo e não ficar sempre doando, esperar a gente para doar né, o contato do serviço para fazer a doação, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar desse seu sangue raro, né, um indivíduo que é raro. Então, aí, manter todos
contatos atualizados, para que na hora da necessidade a gente entre em contato e consiga, então, fazer essa doação, e seja para atendimento aí no país todo, né, ou até fora do país. Temos algumas dúvidas ainda aí em relação à doação de medula, tá? No entanto, essa doação de medula, é um trabalho um pouquinho diferente, porque também existe a medula rara, também existe compatibilidade da medula, só que sai um pouquinho do assunto que a gente está falando, em relação ao sangue, que não deixa de ser produzido pela medula, mas não é especificamente o transplante de medula óssea. Aí a gente tem o site do Redome, quando a gente está falando em doação de medula, que também tem cadastro de doador, só que no nosso caso a gente está falando de um produto aí da medula que é a transfusão de glóbulos, né, de concentrado de hemácias, que é produzido sim pela medula, tá? Mas aí é um cadastro diferente do Redome. Eu acho que tem uma perguntinha aí para a Denise, que a Denise vai responder. Tem uma pergunta a respeito de que se um paciente precisa, por exemplo, no Ceará, receber uma bolsa de sangue rara, como que é feito isso? E é a gente que tem, de repente, essa bolsa. Então, como que é feito? Então, eles vão acionar, como eu falei, o Ministério da Saúde, que eles vão pesquisar onde tem a bolsa. Somos nós? Tá, então a gente vai convocar o doador, esse doador vai doar aqui na ProSangue. Assim que a bolsa é disponibilizada, o que acontece? Esse mesmo banco de sangue avisa o Ministério que vem alguém do Ministério, pega essa bolsa e leva até lá. Então, não é o doador que vai até lá, é a bolsa, tá? Isso, a bolsa é levada de avião, tem todo um processo para poder levar. Então, não é o doador que viaja, é a bolsa. Tá? É assim que funciona. Então, independente que seja na ProSangue ou qualquer outro banco de sangue, aonde tem, é assim que funciona. Maravilha. Ok. Acho que vale só a gente reforçar que, assim como é a bolsa que vai, a gente não pode esquecer que todos os critérios para doação de sangue, eles vão ser, né, estabelecidos no momento da doação, tá? Então, nada impede da gente ter um cadastro aqui de um doador raro, e no momento que a gente precisa, esse doador não pode doar porque ele está fazendo uso de uma medicação, ou porque ele está recebendo, ou porque ele está num estado, né, num processo bacteriano, num processo viral, né? Então, toda a triagem vai ser feita com esse doador, e se ele estiver apto, assim como a bolsa, depois de coletada, todos os testes realizados, se ele estiver apto, essa bolsa vai ser liberada normalmente para ser, então, entregue e enviada ao paciente que precisa. Tá? A gente, claro que em algumas situações, tá? Dependendo da raridade, algumas situações fica a critério médico de liberar essa doação, caso o doador aí esteja, né, com alguma, né, saia do critério clássico da doação, mas que é algo que possa ser liberado com autorização médica. O mais importante para a gente ter, né, e acho que como um sinal dessa, né, como para a gente finalizar essa live de hoje, seria assim, saber que o doador raro existe, assim como ele é um doador também, a gente nunca quer, mas o paciente raro existe também, e de repente esse doador raro também, ele pode vir um dia a necessitar. Então, essa informação é uma informação extremamente importante para ele, e que ele deve ter essa informação com ele, e a gente ter aí, né, os serviços terem esse cadastro desse indivíduo aí totalmente atualizado, para que no momento de uma necessidade, pode passar 1, 2 anos aí, ou alguns meses, a gente conseguir contactar esse doador de sangue. Será que temos alguma dúvida? Fabinho, quer finalizar alguma colocação? Não, muito obrigado.
para todo mundo. É muito importante essa parte de fidelização, né? Mais uma vez, entrando nesse assunto, tá? Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, tem o site da ProSangue, fale conosco, ou então vocês podem também falar com a gente na divisão de imunohematologia, tá bom? Tem os telefones, né, o nosso e-mail também no site da ProSangue, e estamos disponíveis para sanar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado a todos. Só para constar, essa live vai ser disponibilizada no site da ProSangue depois, então quem, né, quiser vê-la novamente ou quiser passar para outras pessoas assistirem, a gente vai disponibilizar essa live no site, né, pelo YouTube aí, da ProSangue. Muito obrigada pela participação de todas e obrigada, Fabinho, Denise, né, e toda a equipe da ProSangue aí, para a gente, por essa live, por todo esse trabalho que a gente faz na busca por esses doadores raros. Obrigada.